Então, como a gente viu, embora no início os cristãos eles não tivessem uma estrutura teórica tão bem organizada, com o tempo eles vão sentir a necessidade de uma explicação conceitual da própria fé. Alguns pagãos convertidos já ao cristianismo, eles tentaram mostrar para os vizinhos incrédulos que eles tinham, né, que a sua religião ela não era necessariamente uma ruptura violenta com a tradição, tá, religiosa que existia. Então, sob tal aspecto, Jesus encarnou o Logos, ou, se preferirem, a razão divina, que os estoicos viam na ordem do cosmos. E o Justino, ele escreve, mas ele não explica as implicações dessa ideia um tanto nova. O cristianismo mostrou para ele como viver de forma correta. Por esse motivo também foi denunciado e ele foi decapitado. Mas o mais irônico disso tudo é que quem mandou caçar o Justino e decapitar ele foi o Marco Aurélio, a quem o próprio Justino tinha dirigido, né, tinha dedicado a apologia que ele tinha escrito. Né? Então, o feitiço virou contra o feiticeiro. Os historiadores conhecem sobre Basílides e os pensamentos dele, principalmente através dos escritos dos seus detratores. E, portanto, nesse contexto, é impossível determinar o quão confiável são essas informações que a gente tem sobre as ideias do Basílides. E o problema todo com ele começou quando o chefe dele, chamado Áquila, prendeu, com uma série de outras pessoas, Potamina. Ela recebeu a sentença de morte e foi confiada ao Basílides, então, né, que a acompanharia até o local no qual ela seria executada. A Potamina prometeu que ela ia interceder pela salvação dele junto a Deus. Ela ia salvar Basílides pelo Deus cristão. Mas como a gente viu lá no Enuma Elish, os escritos da criação babilônicos, cada par de emanações se compunha de um macho e de uma fêmea. E cada par de emanações, por advir depois, era mais fraco e era mais diluído, porque ele estava mais afastado da sua fonte divina. Esse amálgama de ideias orientais e pagãs, ela expressa a visão gnóstica do mundo terreno com uma perversão do celeste, como se fosse um fruto da ignorância e do deslocamento. E o gnóstico, ele podia encontrar uma centelha divina na própria alma, na sua alma. Ele podia detectar dentro de si um elemento divino que o ajudaria a voltar para casa. Então, os gnósticos, tá, eles mostram que muitos convertidos ao cristianismo, eles não estavam satisfeitos com a ideia tradicional de Deus que era herdada do judaísmo. E eles não consideravam o mundo bom, como se fosse uma obra de uma divindade benévola. Né? Logo, então, com essas ideias, o Marcion elaborou uma das mais proeminentes heresias, tá, durante o cristianismo primitivo. A teologia que ele desenvolveu, que é justamente chamado marcionismo, tá? Ela propunha dois deuses distintos, um no Antigo Testamento e outro, portanto, no Novo Testamento. E claro, evidente, né? Ele foi denunciado pelos pais da igreja, né? E logo foi excomungado. Como o Deus de Platão, né, e de Aristóteles, o Deus do Clemente, ele se caracterizava pela apatia, tá? Ele era absolutamente impassível, incapaz de sofrer, incapaz de mudar. Ele era o que ele era. Os cristãos, eles podiam participar dessa vida divina desde que eles imitassem a calma e essa imperturbabilidade de Deus. Logo, não havia uma separação entre Deus e a humanidade. O Sabélio, ele vai atrair alguns discípulos, mas a sua teoria, ela vai desagradar a maioria dos cristãos, porque sugeria que o Deus impassível teria sofrido no papel do filho, que era uma ideia considerada inteiramente inaceitável, vinda de um Deus onipotente, onipresente, né, onisciente. Quando o Clemente deixou Alexandria em 202,
para se tornar um sacerdote a serviço do bispo de Jerusalém, o lugar que ele ocupava na escola catequética foi ocupado por um aluno dele que era brilhante, chamado Orígenes, que tinha então, na época, cerca de 20 anos mais ou menos, tá? E uma convicção apaixonada, absoluta, tá? De que o martírio era o caminho para o céu. Orígenes desenvolveu um método simbólico de ler a Bíblia. Tu devia entender o nascimento virginal de Cristo do ventre de Maria, não como um fato literal, mas como o nascimento metafórico da sabedoria divina na alma. Ninguém acreditava, obviamente, piamente, tá, que Deus criara o mundo, né, e que existia um ser humano e divino ao mesmo tempo. Não era assim que a coisa funcionava. Isso vai se criando aos poucos. Mas a definição de uma crença mais ortodoxa, a partir ali dos séculos 4 e 5 depois de Cristo, ela só aconteceria depois de muitas disputas, de muito confronto, de muita briga, de muita discussão, inclusive sangrentas, né? E todos que haviam se envolvido, de uma forma ou de outra, nas construções teóricas, vivos ou mortos já, acabariam, de uma ou de outra forma, com problemas. O Plotino, ele é visto como um divisor de águas, porque ele absorveu as principais correntes de pensamento grego, desenvolvidas ao longo de 800 anos, e ele transmitiu essas correntes de pensamento, aglutinou e explicou numa forma que vai influenciar toda a história. Ele explica que, naturalmente, nós sabemos que há alguma coisa errada na condição humana. Está faltando alguma coisa. Nós somos incompletos. Nós nos sentimos em desacordo conosco e com os outros, isolados da nossa natureza interior e até desorientados por causa disso. Então, a realidade última, a verdade, entre aspas, ela é uma unidade primordial. Como tal, então, o cristianismo ele vai se tornar uma força estabilizadora, não mais dissensora em relação ao Império Romano, e vai atrair, inclusive, o imperador Constantino. Os cristãos, então, agora, já não eram mais rebeldes vistos pelo Império como um problema, mas agora eles faziam parte do Império e a religião oficial do Império, em seguida, vai ser o cristianismo. E eles podem, então, ter propriedades, eles podem agir como cidadãos normais, conviver de forma uníssona com os próprios romanos e com os outros religiosos, realizar livremente seus cultos e dar uma clara contribuição à própria vida pública romana.